Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes e vou acompanhar vocês nesse bate-papo que é um assunto que a gente vem trazendo cada vez mais para acompanhar as tendências de mercado e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo, sou formado em administração, trabalho numa empresa que é considerada como startup, não startup, a gente está definindo isso ainda, que é a DocSign. A gente estava conversando sobre isso antes com uma pessoa, convidado aqui, que não vou falar o nome ainda, que o Diego vai apresentar, mas tenho certeza que hoje, novamente, mais um papo sensacional e esperem por esperar que o negócio vai estar bom. Então, para apresentar a nossa convidada de hoje, vou ter que mencionar novamente que é mais uma indicação do nosso convidado, Guilherme Henke, que tem nos auxiliado bastante no podcast na questão de conteúdo. Então, obrigado mais uma vez, Guilherme. Então, hoje a gente tem aqui conosco a Ilana Horta, que é formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem MBA em Finanças, teve passagem pela área financeira de algumas empresas, como Uber. Atualmente, ela é Corporate Venture Capital da Faber-Castell e também membro da Urca Angels. E hoje o bate-papo vai ser sobre isso, a gente vai falar sobre startup. E a primeira pergunta é como foi identificada a necessidade de investir em startups para desenvolver o mercado de educação ali na Faber-Castell? Perfeito. Eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que vocês estão vendo essa gravação, então a gente acessa todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Obrigada, Léo. Obrigada, Diego. Obrigada, Gui, pela indicação. É um prazer estar aqui com vocês. E antes de eu falar da educação propriamente dita, eu acho que é interessante a gente falar desse movimento que o mercado tem feito, né? Independentemente de nicho de atividade, independentemente de foco, a gente vê, e isso ficou muito, muito profundo vindo da pandemia, que os modelos mais digitalizados, mais disruptivos, eles têm interessado e muito as empresas tradicionais. Então, a gente vê um movimento que não é exclusivo da educação, a gente já viu, né, na área financeira, a gente já viu na área de saúde. Talvez o último que tenha acelerado tenha sido realmente a educação, né, exatamente por conta da pandemia, em que as crianças, os adolescentes, os adultos não puderam ir e vir, então esse modelo digitalizado de EAD teve que imperar. Mas, de novo, não é exclusivo de educação, né? É uma tendência mundial e até uma tendência de modelo econômico mesmo. As startups têm um privilégio de serem muito mais velozes, mais dinâmicas, mais disruptivas, e o mercado tradicional precisa absorver esse tipo de atuação, para não ficar para trás, para não morrer, para sobreviver, para crescer, continuar crescendo. Em relação à educação, e aí no caso específico da Faber, a gente entendeu que a Faber tem uma marca muito forte em dois segmentos especialmente, educação e criatividade. Acho que todos nós aqui já desenhamos, já colorimos, já escrevemos, já usamos materiais da Faber, e isso da nossa infância, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, e óbvio que a gente ainda usa hoje, né, para escrever. Então, é uma marca muito relacionada a esse ambiente de educação e criatividade, além de, obviamente, ser um propósito lindo, né? Um propósito realmente que tem a capacidade de mudar o cenário, seja social, seja financeiro, seja econômico, de qualquer país, qualquer sociedade. Então, a gente entendeu que a nossa atuação enquanto Faber está muito próxima do mercado de educação. E como eu vinha dizendo, né, talvez tenha sido o último mercado a se mexer, e se mexeu muito por conta da pandemia. Existe aquela frase, né, em time que está ganhando não se mexe, só que aí nesse time que estava ganhando que não se mexia, veio uma pandemia. E aí todo mundo veio nessa aceleração de digitalizar os processos educacionais. Então, o nosso lema na FAB realmente é trazer o capital, mas um capital inteligente. Então, a gente tem muita penetração, muito entendimento, muita expertise desse mercado educacional e do mercado de criatividade, e por isso a gente escolheu essa tese. E até sobre essa questão que tu disse que foi o último, né? Por que não se olhava para isso antes, já que outros mercados já estavam se transformando? Eu não sei se não se olhava. Eu vejo assim, eu lembro que no início da pandemia, no inicinho mesmo, eu cheguei a fazer uma recomendação de alguns pontos a serem olhados no futuro, né?
E vários desses pontos vieram. Por exemplo, cybersecurity era um ponto que eu tinha colocado como extremamente necessário e a gente está vendo agora, né? Essa corrida para todo mundo que digitalizou ter uma certa segurança. Então, a educação, na verdade, ela tradicionalmente sempre foi muito pessoal. E tem um porquê para isso, né? Tipo, a criança, especialmente, ela tá se formando. E aí, essa coisa de ter um relacionamento pessoal é de suma importância. Então, eu não acho que foi um atraso de falta de visão, não. Eu acho que foi uma acomodação decorrente de uma nova situação de mundo. E eu não vejo nada de errado em ser uma educação, de novo, pessoal, porque a gente precisa dessa inteligência emocional, né? Que só se tem através de relacionamento. Eu até tenho medo de não existir esse equilíbrio daqui para frente, porque eu ainda acho que a criança e o adolescente, eles precisam de contato físico, né? Então, por exemplo, eu não sou partidária de um modelo puramente digitalizado. Eu gosto do modelo híbrido. Porque eu vejo, obviamente, que o mundo está indo para um mundo digitalizado, então também a gente não deve externar as crianças dessa realidade. Né? Elas precisam aprender como que vai ser esse mundo, mas sem perder esse lado humano que a gente tem. Então, eu não diria que a educação não viu. Eu acho que a educação não precisava. E aí ela passou a precisar e veio nesse caminhar junto com a pandemia. Eu acho o seguinte, se a gente não tivesse vivido uma pandemia, a gente teria demorado uns 5 ou 6 anos para absorver esse mundo digital dentro da educação de uma forma um pouco mais profunda. Como a gente teve a pandemia, e isso, não, de novo, não é exclusivo da educação, vários processos de digitalização foram acelerados. Saúde é a mesma coisa. Né? A saúde também acelerou esse processo de digitalização com atendimentos online, até wearables, que estão surgindo milhares, Internet of Things, Internet of Bodies. Então, assim, várias coisas aceleraram, obviamente, em decorrência da pandemia. Eu entendo a educação da mesma forma. Eu acho que acelerou um processo que teria sido um pouco mais longo. Mas em relação aos investimentos de vocês, isso é legal que tu comentou. A gente estava vendo cyber no começo e a gente está começando a fazer isso agora. Se fosse pegar uma linha do tempo, o que foi mais importante quando estourou a pandemia, por exemplo, para investir, para ver de novos negócios, e o que vocês estão fazendo agora de investimento? A Faber, ela até tinha feito um investimento assim no início da pandemia, mas o grosso está vindo agora, durante e pós-pandemia, né? Até uma das coisas que a gente analisa é exatamente isso, qual que é a capacidade de crescimento no mundo pós-pandêmico. Então, assim, nesse ponto, a gente realmente olha mais para o futuro do que para o passado, tá? Então, assim, o que a gente olha hoje, né? Tem algumas tendências que são bem visíveis, né? Gamificação virou imperativo para qualquer coisa que você quer aprender na vida, seja adulto, seja criança, seja adolescente, seja sênior, seja qualquer que seja, existem estímulos, e mais do que comprovados, de neurociência, de que a gamificação ajuda na apropriação do conhecimento e cria engajamento, né? Sabemos todos disso, porque também temos nossas lacunas que funcionam na gamificação. Então, a gente tem olhado muito para a gamificação. Existe uma tendência enorme de personalização de ensino, e, de novo, vem em decorrência de internet, de apropriação de dados, né, que é o oposto do que a gente tem de pós-revolução industrial, em que, na verdade, todo mundo tinha que consumir o que tinha. Então, hoje, a demanda, na verdade, ela é muito mais personalizada. Então, existe uma tendência enorme de personalização de educação, que é tratar cada um de nós com os nossos estímulos diferentes, né? Tipo, cada um de nós temos perspectivas e histórias e até dons ou enfim, talentos completamente diferentes um do outro. E hoje o nosso sistema de ensino trata tudo da mesma forma. Óbvio que numa realidade sem dados não seria possível pensar em personalização, mas agora nesse mundo que a gente vive, que é um mar de dados, isso se torna real. De novo, eu acredito no sistema híbrido. Eu acredito que o metaverso vai trazer, ou qualquer coisa parecida com o metaverso, vai trazer uma revolução, especialmente para a educação. Tem alguns dilemas que eu tenho um pouco de receio, para ser bem sincera, porque quando você tem um ambiente... Vamos lá, a gente está divergindo aqui, mas vamos falar disso. O Facebook, se a gente parar para pensar hoje, ele é a maior nação que existe no mundo. Ele tem 2,7 bilhões de usuários. Né? Nenhum país tem 2,7 bilhões de pessoas. Então, ele hoje, em teoria, é o maior país do mundo. E aí, quando você tem um controlador, que é o único curador de informação,
eu tenho um pouco de receio. Sabe, essa capacidade de criticar, de divergir, talvez ela seja um pouco diminuída se eu tiver apenas um curador da fonte de recurso para qualquer tipo de divulgação. Então, eu acho que a gente vai viver esse dilema também, né? Porque uma coisa é você ter livro, você lê, tipo, 5 autores, eles podem divergir entre eles e você vai chegar na sua melhor conclusão, né? Exercitando a capacidade crítica. Se você não tem 5 autores no metaverso, e se você aprende, vive, se relaciona no metaverso, ou qualquer coisa, né, parecida com o metaverso, que seja outro nome, como que você vai garantir que essa crítica ainda exista? Né? Como que você vai estimular essa capacidade crítica? E aí, na educação, eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Então, eu acho que a gente vai ver alguns paradigmas um pouco até existenciais, eu diria, até filosóficos aí nos próximos anos. Mas sim, mas a gente vai criar uma certa interação, né? Tipo, por outro lado, tem coisas maravilhosas, né? Você vai estudar Império Romano dentro do Império Romano. Então, não existe uma outra forma mais maravilhosa de você aprender do que essa, né? Desde que, obviamente, que a informação esteja correta. Mas, enfim, então a gente tem olhado muito para isso, sabe? Quais são os próximos 10 anos, quais são os próximos 15 anos. E essa é uma mentalidade de investidor, né? Seja ele na física, eu invisto na física, seja ele corporativo, você não espera que nada vai mudar em 5 anos. Né? Realmente você está fazendo uma aposta de longo prazo. Então, não adianta a gente olhar o cenário atual e atender o cenário atual. A gente tem que atender os próximos 15. Então, a mentalidade é sempre essa. A gente estava comentando, inclusive com a Júlia, a gente perguntou, quando a gente entrevistou ela sobre Itaú, e ela comentou a mesma coisa, a gente também está olhando para metaverso. Então, é muito legal, a gente já trouxe papo de metaverso aqui para o pessoal, vendo que as grandes empresas estão se mexendo, a gente viu o Big Brother agora também fazendo uma ação de metaverso nessa semana. Isso é um negócio, é assim que muda o mercado e que muda a visão em relação à tecnologia, né? Mas até indo para a segunda pergunta, que também é muito importante, depois de investimento, por exemplo, investimento numa empresa que está trabalhando no metaverso ou qualquer outro tipo de tecnologia para educação, o que é feito após o investimento da Faber-Castell? Como é que vocês lidam com isso? Tem uma ajuda à empresa? Como é que funciona esse pós-investimento? Perfeita a pergunta. Eu vou só emendar um restinho de resposta na pergunta anterior, porque foi um ponto interessante que você falou, né? A gente está falando de metaverso. Verdade seja dita, joguinhos já são metaverso há anos. Né? A interação de comprar avatar, isso é metaverso. Né? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é democratizar essa realidade de quem joga, né? Quem está aí habituado com o mundo de jogos, para uma realidade corporativa, social, enfim, né? Realmente é grandioso o que vem. Mas falando da entrada das startups, corporativamente, o que a gente faz? Primeiro, a gente entende capital por capital, hoje em dia muita gente tem, né? E até por questão de você criar uma certa tendência a absorver o risco hoje em dia, né? Ok, os juros estão aumentando, mas eles ficaram super baixos durante muito tempo, então é uma boa escolha de variação de investimento, né? De composição de carteira de risco. A gente entende que dinheiro por dinheiro muita gente tem. Então, onde que a gente vê? Exatamente como que a gente traz valor para as startups. De novo, a gente tem muita expertise no mercado de educação, né? Nós somos uma empresa de quase 300 anos. Então, assim, a história, né? Uma das poucas que tem essa longevidade. Então, é bastante história, bastante contato que a gente tem, penetração de mercado. A marca é muito reconhecida e, assim, amada, que é a coisa mais linda do mundo. Não tem uma pessoa que você fala Faber, não dá um sorrisão e, às vezes, até canta, né? Uma folha qualquer. E aí vai. Então, assim, tem um quê de amorosidade muito bonito nessa marca, que não é sempre que você encontra. Então, a gente entende que a gente tem vários ativos, vários assets que a gente pode trazer. E uma das coisas que a gente acredita muito, muito mesmo nas startups que a gente investe, é de fazer e criar parcerias, seja isso serviço em conjunto, produtos em conjunto, trabalhar uma máquina de vendas em conjunto, trabalhar N possibilidades conforme a necessidade de cada uma das startups e o que a gente consegue ofertar também. Mas a gente acredita muito nessa sinergia. Então, o que a gente tem? A gente tem, em termos de processo, a gente faz um onboarding, aí a gente faz durante o processo de investigação, a gente já mapeia, né? Onde que a gente pode ajudar, e etc. Mas depois a gente traz essa empresa para dentro, a startup para dentro, sempre num modelo em que a gente não esmaga a startup,
né? Porque a gente sabe que uma empresa tradicional, se for aplicar todos os processos burocráticos e etc., a gente acaba matando a startup, então a gente tem esse cuidado. Mas a gente tenta, primeiro, fazer POCs, a gente tenta fazer serviços, prestação de serviço em conjunto, a gente alia o valor da marca, então a gente realmente faz uma nutrição dessa startup. Além de contar, obviamente, com os nossos executivos que têm anos e anos e anos de experiência na educação, então a startup também pode absorver todo esse conhecimento, falar o quanto ela quiser, com quantas pessoas ela quiser. A gente mentora sempre, a gente tem uma regularidade de acompanhamento de indicadores. Tem pessoas que têm muita experiência em startup, né? Eu venho de um histórico de participação em startups, seja como mentora, conselheira, anjo mesmo, né? Enfim. E outras pessoas do time também têm essa vasta experiência. Então, a gente acredita realmente que o nosso diferencial é esse, não é o dinheiro pelo dinheiro, é realmente o que a gente pode agregar. E até por isso reforça a escolha da tese que a gente teve, né? Que é onde a gente tem realmente um diferencial muito grande no mercado. Que é o que até o Guilherme comentou, né? Que o dinheiro pelo dinheiro tem por aí muito, né? A questão é realmente tu conseguir ter sinergia com o negócio. Uma dúvida só sobre a área. Com quantas pessoas ela começou? Quantas tem hoje? Eu não faço ideia mesmo. Em termos de estrutura, a gente tem... porque a gente reporta para novos negócios e inovação, né? Então, a diretoria tem várias pessoas que fazem inovação interna, que tem outros produtos que a gente vai criando e vai desenvolvendo. Então, ao todo, nós somos, sei lá, 20, 30 pessoas enquanto diretoria. A área de CVC hoje tem 3 pessoas, uma part-time, as outras 2 integralmente, né, no CVC. É uma área que está crescendo, né? Uma área que tem 12 meses, um pouquinho mais de 12 meses formalmente dizendo, mas é uma tendência realmente de crescimento. E a startup, quando ela entra, ela não se comunica só com a gente, tá? Isso acho que isso é muito importante. Ela se comunica com qualquer setor que ela quiser da Faber. Então, se de repente ela está lá mapeando fornecedores e a gente consegue contribuir, a startup vai trabalhar com o nosso pessoal de supply, entendeu? Então, assim, enquanto área nós temos 2 pessoas 100% focadas no CVC, uma que divide 50%, porque ela também olha parcerias e projetos internos, de inovação internos, e tem toda a área de inovação e tem toda a Faber, né, por trás. Ilana, para a gente encerrar, infelizmente está passando muito rápido o tempo, mas quando o papo é bom, ele passa rápido. A gente já está acostumado com isso. Infelizmente, a gente queria gravar mais. Mas, para a gente finalizar o papo aqui, a gente queria uma dica de uma pessoa que está numa empresa que a gente começa... Isso é incrível. Desde pequeno, a gente já tem contato com a marca. A gente canta na creche a música da Faber-Castell. E agora a gente tendo essa oportunidade de entrevistar uma pessoa que trabalha dentro da empresa. É fenomenal e a gente quer muito ouvir uma dica tua, seja profissional, pessoal, para quem está nos ouvindo. Nossa, uma dica de vida. Eu não tenho, né, tipo uma formação tradicional em nenhuma área do que eu faço, né? Eu sou formada em Direito, fui para financeiro, vim para Venture Capital, trabalhei com startups. Então, eu acho que se eu puder dar uma dica, e aí que está um pouquinho linkada com a educação, e especialmente quem é pai, mãe, sei lá, tio, as crianças têm uma capacidade de absorção absurda até os 9, 12 anos de idade. E aí eu vou linkar com a minha dica. A gente aprende qualquer coisa. A gente aprende qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, eu vejo que o maior limite que a gente tem é a gente mesmo. Então, a dica para quem estiver aí, quer montar uma startup, cara, vai, enfia a cara, sabe? Dá para aprender qualquer coisa. Quer trabalhar com Venture Capital? Vai, enfia a cara, dá para aprender. Quer trabalhar numa empresa tradicional e disruptar a empresa tradicional? Dá também. Quer mudar de área? Dá também. Então, eu acho assim, o maior limite que a gente tem é a gente. Então, eu queria só deixar esse gancho aí para que não se sintam limitados, porque quem faz isso é a gente mesmo. Sensacional, muito obrigado por esse bate-papo e principalmente por essa dica aí que com certeza vai fazer o pessoal questionar um pouquinho o que está fazendo hoje em dia e o que pode fazer daqui para frente. Mas muito obrigado mesmo, Ilana. Obrigada a vocês pelo convite.